Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso de formação de facilitadores da metodologia IDM. Nesta aula número 8, nós iremos apresentar o primeiro diferencial da metodologia IDM, a aplicação da regra sem justificar. Esta regra é fundamental para a construção de um ambiente seguro para os participantes colaborarem. E é papel do facilitador construir e manter esta percepção de ambiente seguro. Conforme apresentado na aula 4, a metodologia IDM tem esses 3 fundamentos básicos. 1. Pensamento estratégico. 2. Pensamento operacional. 3. Processo decisório ou criativo. Nesta aula, nós iremos começar a esmiuçar os detalhes do processo decisório ou criativo. A única regra rígida que nós aplicamos no processo decisório ou criativo é a regra sem justificar. Na primeira fase do processo decisório ou criativo, nós geramos opções seguindo esta regra sem justificar. A regra sem justificar é o primeiro diferencial da metodologia IDM e nós não largamos mão desta regra. Com a ajuda do ChatGPT, nós podemos conhecer algumas vantagens de aplicar a regra sem justificar. 1. Ter criatividade. 2. Ampliar o escopo das opções. 3. Ter diversas perspectivas. 4. Criar um ambiente seguro. Para nós facilitadores, o principal desafio no início de um workshop é a criação de um ambiente seguro para os participantes colaborarem. E 5. Ter agilidade. A aplicação da regra sem justificar logo no início do workshop gera a percepção de um ambiente seguro. Diminui o sentimento de medo ou ansiedade. Tira o participante da posição defensiva, diminui a racionalização e dá agilidade na geração de opções. Por outro lado, quando temos um ambiente inseguro, o participante percebe esta insegurança e dispara os seus mecanismos de defesa. Primeiro, para proteger a sua autoestima, com justificativas e se apegando ao que deu certo no passado. Ou então, assume a posição de vítima, aumenta o medo e pode gerar conflitos e até agressividade. Já a percepção de um ambiente seguro gera atitude colaborativa, liberdade e proatividade, resultando em agilidade e diversidade de opções, que é o nosso propósito no workshop. Nós podemos pedir para o ChatGPT outras vantagens de ter um ambiente seguro. Por exemplo, o item 6, melhorar o relacionamento e networking. Lembrando que o ChatGPT pode dar muito mais exemplos se você pedir. E com certeza, a qualidade das respostas do ChatGPT será melhor com o decorrer do tempo. Voltando para a aplicação da metodologia IDM, a primeira pergunta que nós fazemos é: qual é a sua percepção da situação atual? E complementamos com: vale pensamento e sentimento, pontos positivos e negativos. E nós apresentamos a regra: compartilhar as opções sem justificar. Desta forma, logo na primeira intervenção do facilitador, no início do workshop, nós já trabalhamos a percepção de um ambiente seguro para colaborar. Esta atividade elimina a necessidade de um warm-up ou aquecimento. Lá no passado, quando nós aplicamos as regras originais do brainstorming, nós percebemos que a regra suspender o julgamento não muda o comportamento do participante. Ele continua a julgar e até demonstrar o seu julgamento inconscientemente. E a regra suspender o julgamento também não impede de um participante explicar ou justificar a sua opção, gerando lentidão na geração de opções e inconscientemente acaba construindo um ambiente inseguro para colaborar. Por outro lado, quando nós começamos a aplicar a regra sem justificar, nós percebemos que ela impacta diretamente na agilidade, criatividade e principalmente na criação de um ambiente seguro para colaborar. E nós já aplicamos esta regra sem justificar mais de 10.000 vezes. O primeiro diferencial da metodologia IDM, a regra sem justificar, impacta diretamente na simplicidade, colaboração, gestão de conflitos, proatividade, criatividade e agilidade. Mas, de forma resumida, o maior benefício é, sem dúvida, criar um ambiente seguro para colaborar.
Encerrando a 8ª aula do curso de Formação de Facilitadores da Metodologia IDM. Nesta aula, nós apresentamos o primeiro diferencial da metodologia IDM, a aplicação da regra sem justificar. Na geração de opções, ele contribui diretamente na agilidade e criatividade, mas aplicando esta regra logo no início da reunião, cria um ambiente seguro para colaborar. Na nossa experiência, o pior inimigo do processo colaborativo é ter pessoas na posição defensiva. E a regra sem justificar é perfeita para tirar as pessoas da posição defensiva e de vítima, e facilitar a transição para uma atitude proativa e protagonista. Até a próxima aula.